Boa noite a todos, tudo bem? Hoje um dia maravilhoso, ensolarado, um calorzinho aqui no sul, né? Nem parece que a gente tá no meio do inverno. É um dia que anima bastante a gente, faz a gente ter uma outra perspectiva, né? Diante de tanta notícia, às vezes negativa, ou às vezes notícia que estressa um pouco. Então, um dia ensolarado desse e, e esse calorzinho, né? Melhora bastante o humor. Então, boa noite a todos. Eu vi que já várias pessoas muito queridas entraram. Eu vou esperar mais um minutinho, né? Um minutinho e para a gente começar a nossa live. Então hoje a nossa live vai ser uma live bem, assim, eu vou tentar que seja bem descontraída, porque a nossa intenção é realmente assim tirar dúvidas, esclarecer. Existe ainda muito questionamento em relação ao que existe hoje de tratamentos corporais estéticos, né, e que nós podemos fazer no campo da dermatologia. Então não são tratamentos, nós vamos falar dos tratamentos dermatológicos, né, corporais, voltados para a estética. Então, basicamente, tratamento de gordura localizada, de celulite, de flacidez e de estrias. Existem, claro, tratamentos que são estéticos, de esteticistas, né, que são de massoterapeuta, enfim, são tratamentos diferentes. Nós vamos falar dos tratamentos voltados para a área realmente dermatológica. Então, hoje a nossa convidada é a fisioterapeuta Juliana Beckel Stroher, sobrenome do esposo dela, e ela trabalha com a gente na clínica aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Carazinho, desde 2012. A Juliana é formada pela UBRA de Canoas em fisioterapia, se formou no ano de 2001, trabalhou os primeiros 7 anos no Hospital da UBRA, em Porto Alegre, e em 2008 ela fez especialização em fisioterapia dermatofuncional. E em 2012 ela começou a trabalhar. Nós inauguramos a clínica em 2011 e em 2012 a Juliana começou a fazer parte da nossa equipe. Então nós começamos a desenvolver um trabalho juntas, naquela época já, assim, voltado bem para essa parte de pensando que a pele é o maior órgão do corpo humano e ela não recobre só face e áreas visíveis, né, assim, diariamente, como pescoço, colo, dorso de mão e antebraço, mas ela recobre todo o corpo humano. Então, pensando também que existem algumas outras alterações, algumas outras queixas que incomodam nossos pacientes. Então, a Juliana, ela sempre foi e continua sendo uma pessoa, assim, muito interessada em aprender, muito interessada em ir atrás, ela vai muito atrás da ciência, ela faz muito curso, ela faz muito treinamento. Eu, assim, tenho orgulho de ter ela trabalhando comigo na clínica. Eu acho que a gente tem uma parceria legal, a Juliana aceita bastante, assim, também o que a gente traz, né, da parte de dermatologia, a gente aceita o que ela traz da parte de fisioterapia dermatofuncional. Então, eu acho que a gente está com um trabalho hoje, depois de 8 anos, né? Não, 8 anos, né, Juliana? 8 anos, né? Boa noite, Bem-vinda! queria agradecer o convite, doutora. Fiquei muito feliz, né, poder a gente estar falando algumas coisas que a gente faz aqui na clínica, que eu acredito que é um serviço diferenciado, né? A gente tenta, pelo menos, fazer isso, e fiquei muito feliz. Espero que a gente consiga transmitir para todas as pessoas que estão nos vendo esses conhecimentos para esclarecer algumas dúvidas. Porque eu achei muito interessante a gente trazer esse tema, porque a gente, todo mundo que procura a gente
tem uma queixinha, né? Então eu me voltei mais também para a parte de tratamentos estéticos, de rejuvenescimento. Eu gosto muito de tratar corpo, não é todo dermatologista que gosta, né? Então a dermatologia é uma especialidade muito ampla, então nós temos pessoas que tratam N coisas, existem muitas subespecialidades na dermatologia e eu gosto muito da parte de rejuvenescimento e da parte de tratamento e correção corporal. Corporal. Então, então, assim, a gente indica às vezes o procedimento e a pessoa fica assim, mas por que ela está me indicando esse procedimento? O que é esse procedimento? E por que esse, por que não outro? E eu já, por exemplo, assim, a gente fala, eu vou te indicar algumas sessões de radiofrequência. A pessoa diz, mas eu já fiz radiofrequência e não notei resultado nenhum, né? Então, assim, isso que a gente está realmente, assim, o que a gente quer hoje esclarecer, né? Então, a gente está, Esclarecer, né? Que existem algumas diferenças, né? a gente A está, gente basicamente isso, aberto, trabalha com altas isso, tecnologias, né, doutora? Então, assim, existem hoje, falando de radiofrequência, né, inúmeras radiofrequências, mas existem algumas radiofrequências que têm um potencial maior, né, que tu consegue oferecer um resultado para o paciente com menor sessão, com menos sessões, né, e uma qualidade melhor do tratamento. Então, acho que essa é a diferença, assim, hoje existe muito, porque é um campo que cresceu demais, né, então, e eu acho que existe nicho para todo, né? Existe, mas existe essa alta tecnologia, que é o que a gente utiliza aqui na clínica, ele tem um diferencial que oferece um resultado muito bom para os nossos pacientes, né? Para quem procura. assim, E é notável, né, a diferença. primeiro, assim, de tudo, para esclarecer, então, que a gente vai falar de tratamento dermatológico, né? Tratamento, assim, médico, né? Então, a Juliana, assim, ela é fisioterapeuta, mas a gente trabalha em conjunto, né? Então, a gente discute em conjunto o A tratamento gente mais tem um invasivo, entendimento diferente sobre as coisas, né, procedimentos doutora? mais Sobre a flacidez invasivos sou eu que tisular, que é a faço, flacidez de pele. procedimentos mais invasivos eu faço, procedimentos menos invasivos a Juliana faz. Mas, Juliana, então vamos começar, tá? Porque assim passa rapidinho, uma hora passa voando. Ju, quais as tecnologias que hoje são mais usadas, não só pela gente, mas no mundo todo para tratamento corporal? Quais que a gente, assim, que a gente mais usa na clínica e quais que são usadas no mundo todo para tratamento, assim, de gordura localizada? Tu pode falar, assim, de cada indicação, de gordura localizada, de flacidez, de celulite e de estria. Eu gostaria, assim, que tu citasse as tecnologias e colocasse, assim, para que ela é indicada. Eu acho importante a gente começar falando assim, ó, não tem como tu tratar, por exemplo, uma gordura sem pensar que depois que essa gordura sair, tu vai ter uma flacidez de pele. Então, a gente gosta muito de associar os tratamentos. A gente tem muito resultado com a associação das tecnologias. E onde eu trabalho, né, na clínica, a gente tem essa possibilidade de dispor desse leque de opções. Então, a gente consegue obter um resultado bem satisfatório. Mas, então, assim, o tratamento de gordura, a gente pode usar a criolipólise, né, que é o congelamento da gordura, que é aquele aparelhinho que faz uma sucção e congela a gordura e faz a morte celular, tá? Normalmente, a gente associa a criolipólise, porque depois que tu vai diminuir o tecido de gordura, aquela área vai ficar mais molinha, mais flácida. Então, a gente não tem como pensar em associar também tratamentos para flacidez. Então, normalmente, o tratamento para gordura, ele está associado com o tratamento de flacidez. Então, daí, para a gordura, além da criolipólise, que tem excelentes resultados, né? A gente tem agora outra forma 3 com as ponteiras macrofocadas, que tem excelentes resultados, e a gente consegue, o que muda também no Ultraform da criolipólise, a gente consegue especificar até que ponto tu quer chegar, né? Então, a criolipólise é uma gordura que tu maior, vamos pensar assim, né? Que tu tem um tecido, maior quantidade de gordura, e o Ultraformer, ele também tem essa possibilidade, mas normalmente em quantidades um pouco menores do que a criolipólise, né? Para fazer a indicação.
Juliana, não querendo te interromper, mas assim, só para deixar bem claro, assim, a criolipólise, ela utiliza o congelamento. Então, a gente chega em temperaturas negativas e você realmente Sim, congela o tecido. Você faz uma prega, congela o tecido, e nós queremos congelar, então, o subcutâneo, nós não queremos congelar a pele, nem músculo, né? Então, existe uma proteção que se coloca para que não congele a pele e você congela a gordura. Esse congelamento faz o quê? Quando você congela esse a célula, congelamento, o que acontece com a célula quando ela é congelada? ela sofre uma morte celular, que a gente fala, né? A apoptose é uma morte celular programada, né? No início vai fazer um processo inflamatório, né? Por isso a gente tem toda uma orientação para dar para o paciente pós, tem que ter cuidados, né? Utilizar uma cinta, porque esse processo inflamatório é intenso, né? Provoca uma paniculite, né? Que a gente fala, lobular, e depois disso vai gerar a apoptose dessa célula, que vai ocorrer a morte, né? Então, tu vai diminuir a quantidade de gordura nesses locais, através do congelamento com a criolipólise. No Ultraformer 3, as ponteiras, elas vão fazer pontos de coagulação, né? Bem intensos, né? Que também vão provocar apoptose e lipólise, que é a quebra da membrana. Então, são diferentes mecanismos de ação. Diferentes não, associa na Ultraformer mais a lipólise, né? E a diferença também do Ultraformer é que tu consegue manter... O que é o Ultraformer? Tá, só deixa eu terminar assim. O Ultraformer, ele consegue manter a epiderme íntegra, né? Sem ter nenhum risco. Já na criolipólise, a gente tem que ter esses cuidados, porque não tem como a gente selecionar somente aquele tecido. Essa é a diferença do ultrassom microfocado, que é o Ultraformer micro e macrofocado. Então, o Ultraformer é o ultrassom micro e macrofocado. Né? O microfocado a gente usa para fazer rejuvenescimento facial, para estimular o colágeno, né? Para dar aquele sustentação, né? Uma qualidade de pele melhor, né? E as ponteiras macrofocadas que ela tem, elas são maiores, a gente consegue tratar a gordura, né? Com o mesmo mecanismo que eu falei antes. Uhum. E aí, associado a isso, a gente costuma tratar também a pele, né? Porque a flacidez, porque quando tu diminui gordura, né? Não tem como tu pensar em diminuir gordura e aquele tecido não ficar mais molinho. Então, a gente normalmente associa tratamentos para flacidez. Daí entram as radiofrequências, né? A gente utiliza a radiofrequência wax, enfim, não sei se podemos falar os nomes que a gente utiliza aqui na clínica, mas existem vários tipos de radiofrequência, né? Radiofrequências isoladas, radiofrequências que tem dermoterapia, que mobiliza o tecido para quando tu quer trabalhar uma celulite, né? Melhorar o fluxo sanguíneo daquela região. Tem os benefícios da radiofrequência, né? Que é um efeito térmico, né? O que ele vai fazer? Vai estimular o colágeno, também vai melhorar a qualidade da pele do paciente, né? Melhorar o fluxo sanguíneo. E aí tu consegue obter essa melhora da qualidade da pele. Não sei se eu estou conseguindo ser clara. Tá. Então, assim, resumindo, a gente tem de tecnologias, então, a criolipólise, então, que tem vários equipamentos. Então, assim, criolipólise é uma técnica e tem vários nomes de equipamentos. Então, a criolipólise é uma técnica, assim, na verdade, é uma tecnologia que faz o congelamento da gordura. Quando você congela a gordura, ela faz uma apoptose, que é uma morte celular, e ela é reabsorvida pelo corpo e eliminada, né? Então, eliminada do organismo, assim, pelos mecanismos de eliminação. Fígado, né? Enfim, metabolizado pelo fígado, etc. Metaboliza através também do exercício, porque é importante também fazer o exercício para a gente poder metabolizar também essas gorduras, né? Com então, certeza. Tem um resultado também bem daí, bacana. então, assim, isso é para gordura. Também para gordura, então, tu falaste, assim, que a gente tem o ultrassom macro focado,
que é uma tecnologia diferente. Ele é justamente uma onda, né, de ultrassom e que em contato com o tecido, ela é uma onda assim super intensificada, super concentrada e em contato com quando você dispara no tecido, ele faz uma, vamos usar o termo assim, uma queimadura controlada, na verdade, você dá uma destruída naquele tecido. Então você destrói aquela gordura com o ultrassom microfocado, macrofocado, né? Então, você Isso. pode associar a criolipólise com o ultrassom macrofocado, né? A indicação, assim, é semelhante, quer dizer, os dois são indicados para gordura, mas o ultrassom macrofocado é mais para uma gordura menor, mais localizada, e a criolipólise é para uma gordura mais maior, né? Mais Menor quantidade, né? Na verdade, uma coisa interessante a gente falar é o como é importante o profissional, né? A gente saber avaliar esse paciente para fazer a indicação correta. Porque, assim, a gente vê hoje inúmeros, né, recursos, mas será que esse vai ser o melhor, né? Será que a maneira como vai ser entregue essa tecnologia está sendo da melhor forma? Né? Então, isso a gente tem que buscar e procurar entender, que não é simplesmente colocar lá e deu, vai congelar e vai sair, né? Tem que ter um entendimento do que vai estar acontecendo, existe toda uma fisiologia, né, que a gente pensa e a gente tenta tratar realmente esse paciente, né? E depois disso acontecer, o que vai acontecer com essa pele, né? Que nem eu falei, então a gente vai diminuir gordura, vai ficar um tecido mais flácido. O que eu vou fazer para esse tecido, né? O que eu posso oferecer para ele? Daí entra uma série de frequências, né? Então aí, qual eu vou escolher, né? Qual que vai ser o melhor caminho? Todas vão chegar lá, talvez, né? Hoje eu acho que existem tecnologias muito eficientes, né? Mas qual que chega lá melhor, né? Aquela coisa assim, eu posso ir de Fuca, eu posso ir de BMW, né? Vou chegar lá e o tempo, a condição que isso vai oferecer, né? Então, existe essa diferença, assim, o risco, no tratamento. o risco também, O risco, avaliar o exatamente. Porque, risco. sim, a gente está falando, né? Existe uma alteração fisiológica, né? Então, a gente tem que ter todo esse olhar para o paciente, né? E como, será que ele tem condições de passar por toda essa perda de gordura, né? Como é que vai ser metabolizada essa gordura? Será que isso não vai causar um dano? Então, a gente tem essa preocupação de olhar o paciente como um todo, né? Para fazer a indicação correta do melhor procedimento. Mas a gente gosta também de associar nutracêuticos, né, doutora? Para auxiliar também, né? Tem resultados muito bons no tratamento de gordura, com acidez. Com eu acho importante certeza. falar. A questão também da gordura, falando agora como médica, às vezes a gordura, a gordura, mesmo a gordura localizada, claro que o sobrepeso e a obesidade, a gente sabe que tem todo um contexto de saúde. Mas a própria gordura localizada, dependendo do tipo de gordura e da localização dela, ela pode ser uma manifestação de uma doença sistêmica. Então, nós, quando avaliamos, também precisamos avaliar dessa maneira. Então, às vezes você diz, é uma gordura localizada, mas na verdade não é. Na verdade, o paciente tem uma alteração vascular e aquilo é um edema. E às vezes Sim. ele tem uma deposição de gordura em determinado local que pode estar associada a alguma doença. Então, muitas doenças metabólicas, o uso de algumas medicações também, pode fazer depósito de gordura em áreas bizarras, inclusive, em áreas que normalmente a gente não tem. Então, por isso é importante também a avaliação médica, quando se vai fazer esse tratamento estético, né? Você sempre tem que avaliar em termos assim, primeiro você exclui problemas de doença, problemas mais graves, e depois você foca na parte estética. Juliana, deixa eu só te perguntar uma outra coisa. Por isso, o tratamento multidisciplinar, né, doutora? A gente tem uma equipe que a gente consegue avaliar o paciente como um todo, né? Também entender que, às vezes, e poder explicar para o paciente que aquela flacidez que incomoda ele, talvez não seja de pele, seja muscular, né? Que ele melhorando também essa condição vai melhorar mais ainda o resultado dele, né? Então, nós falamos agora sobre a gordura localizada, que é uma das alterações que a gente ia falar, e a gente falou, então, que os principais procedimentos que hoje se faz, que a gente faz e que se faz no mundo todo, são a criolipólise e o ultrassom macrofocado, que é uma coisa que agora está crescendo mais,
né? E a gente Existem está outros. achando que, pelo que a gente está estudando, né, doutora, é uma tecnologia que a gente acha que veio para ficar, né? Porque tem nos mostrado resultados excelentes. E muito seguros, né? Então, assim, É, basicamente sobre gordura, claro, se a pessoa tem um sobrepeso, ela tem que associar uma dieta, ela vai precisar associar exercício físico. A gente está falando da gordura localizada. A pessoa está no peso ideal, a pessoa tem uma, assim, um estilo de vida considerado saudável e ela tem uma gordura que está localizada, porque é uma gordura que não mobiliza. Esse tipo de não gordura é uma consegue, gordura que, por mais que a pessoa emagreça, ela não vai perder, é uma não gordura que perde. não mobiliza. Então, é para essa gordura que a gente está falando desses procedimentos, né? Exatamente. Claro que existe a lipoaspiração, né? Que é o É, procedimento eu que a ia gente. falar, eu acho que é importante da avaliação também a gente entender qual é a expectativa desse paciente, né? Eu sempre costumo conversar sobre isso, porque às vezes, eu quero ficar reta, liso. Então, talvez a escolha do tratamento estético com as altas tecnologias, por melhor que a gente possa oferecer, não vai chegar naquilo que o paciente está esperando, né? Então, aí ocorre um pouco de frustração. Mas eu vejo, assim, que é importante tu ter essa conversa para o paciente entender. E a maioria das pessoas que procuram tratamento estético, né, dermatológico, corporal, ela não quer procurar esse tratamento invasivo, né? E ela tem um pouco de conhecimento que as coisas, que existe muita tecnologia boa, né, e capaz de melhorar ao ponto que ela fique satisfeita. Nós chamamos esses procedimentos de procedimentos minimamente invasivos, né? Ou não invasivos, né? Então, existem equipamentos não invasivos e outros minimamente invasivos. Então, são procedimentos que não têm aquele downtime, aquele pós-procedimento, como tem, por exemplo, uma cirurgia. Mas existem casos que têm indicação cirúrgica e que você nunca vai chegar num resultado que uma cirurgia vai chegar. Mas, assim, E existem tudo na aqueles vida casos que tem têm os indicação. prós e os contras, né, Julie? Então, assim, sempre É, tem os prós e vai ter os contras também. Então, isso tudo tem que ser pesado, né? é. E existe aquele paciente que tem indicação cirúrgica, mas ele prefere melhorar um pouco, né? Aquilo que talvez não seja, e ele já se sente satisfeito também, né, doutora? É, Porque hoje em dia, pelo que a gente vê, né, aqui na clínica, nossos tratamentos, tu observa a melhora, né? Então, a expectativa é só quanto que era o que tu esperava ou não, né? Mas o resultado, com certeza, tu vai notar essa diferença, essa e o qualidade, né? resultado Diminuição da depende gordura. depende também do número de sessões, né? Então, às vezes você consegue um resultado, por exemplo, com uma sessão de criolipólise, você consegue diminuir 20, 30% da gordura naquele local. Aí, você associa, por exemplo, com o ultrassom macrofocado, você vai diminuir mais uns 20 30%, né? Se você fizer mais sessões, você vai diminuir mais. E isso também é uma coisa muito individual. Tem pessoas que respondem melhor, tem pessoas que É respondem uma constante também, né? Tu mais. está sendo avaliado por um profissional e que entende e enxerga isso, né? A gente vai mudando as condutas, né? Conforme aquele quadro vai mudando, né? Tu enxerga e faz uma avaliação desse paciente a cada vez que ele chega, para escolher qual tratamento tu vai dar continuidade, o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, agora é a hora da gente fazer mais uma sessão, ou então começamos com uma criolipólise porque tinha mais gordura, agora a gente diminuiu, então podemos passar para um tratamento do ultrassom macrofocado, né? Com as gorduras em menor quantidade. E aí tu ia avaliando sempre para oferecer para esse paciente que tem de melhor, né? Não é só a melhor tecnologia. Eu vejo muito isso, eu não sei se cabe falar agora, mas para não perder. Muitas pessoas procurando por aparelho, né, doutora? Eu vi na internet tal coisa, eu acho que isso é muito legal, eu quero que funcione, né? Eu quero fazer porque eu acho que funciona. Mas, assim, o que tem que entender é que, além de tu procurar o aparelho, a gente tem que buscar um profissional que tenha condições de fazer essa avaliação, esse raciocínio clínico, para fazer uma indicação correta e o uso correto do aparelho. Porque a tecnologia, ela está aí, né, nos beneficiando e eu tenho orgulho também de trabalhar aqui, porque a gente sempre pode oferecer para os nossos pacientes o que tem de melhor de tecnologia. Mas a gente também procura entregar o que tem de melhor essa tecnologia para o nosso paciente, né? Para que isso seja satisfatório.
Então, assim, um recado, assim, né, que as pessoas se preocupem também em saber se o profissional que está ali utilizando, ele tem condições, ele tem entendimento para seguir uma lógica de raciocínio, né? Não só, vai ser tantas sessões disso e pronto. Não é assim, né? A gente vai modificando, a gente vai melhorando a qualidade da pele, e aí, em cima disso, a gente vai construindo um tratamento. Porque todos os tratamentos, assim, o corpo humano, ele não é uma coisa estática. Por exemplo, uma parede que você vai lá e o que você fizer vai ficar lá do jeito que você fez. Não. Existe toda uma resposta individual, existe toda uma variação dinâmica de como das coisas, enfim. Então, hoje você avalia um paciente, faz um procedimento ou dois, daqui 2 meses o paciente vai estar vai estar diferente. Então, você reavalia. Então, a avaliação tem que ser feita a cada sessão. Então, essa constante, coisa eu não gosto, por exemplo, assim, de pacote, assim. Eu também não. Acho gosto, muito engessado, né, doutora? Acho que a gente já ultrapassou. Nem pra, tipo assim, você vai precisar fazer obrigatoriamente 5 sessões disso aqui, obrigatoriamente. Então, assim, a gente tem uma base, 3 a 5 sessões. Pode ser 2, mas pode ser 6. Então, eu não gosto, eu gosto de ir. Tudo vai depender do que vai acontecendo, né? E às vezes tudo pode mudar, né? E como às vezes tu pensa que tu vai. Como existem muitas tecnologias, então às vezes você chega o dia, por exemplo, se você faz uma. Quando a pessoa vem para fazer, digamos, a segunda sessão, você olha e diz, nossa, mas eu acho que agora você vai se beneficiar da outra. Então, isso que é o bacana da gente ter várias opções, né? Então, eu fico bastante feliz que hoje a gente pode, assim, olhar para o paciente e oferecer o que tem de melhor, assim, dentro, claro, das possibilidades, dentro da indicação, né? A gente não super indica nada, até porque, assim, não é do nosso interesse, né? A gente quer resultado, né? Não interessa, assim, se a pessoa vai fazer... A gente customiza, né, doutora? Customiza, você quer o resultado. Então, vamos adiante. Então nós falamos de gordura localizada, falamos um pouquinho de flacidez, mas eu queria entrar um pouco mais na questão da flacidez corporal, porque a gente sabe assim, flacidez, quem não tem, vai ter. Você não tem flacidez ainda? Você vai ter flacidez. Então, se você não tem, com 40 anos, você não tem flacidez de pele, estamos falando de flacidez de pele. Se você não tem, você é uma pessoa privilegiada e você vai ter, né? Mais cedo ou mais tarde. Daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10, você vai ter. Então, hoje se fala muito no banco de colágeno, né? Então, o que a gente propõe, né, Júlia, assim, é tratamentos também de prevenção, né, da flacidez. Então, para você manter o corpo, para você ficar mais tempo sem ter essa alteração. O que existe no mundo hoje de melhor tecnologia para flacidez corporal? Eu sou apaixonada pela radiofrequência, né? Eu acho que a radiofrequência, especialmente o que a gente trabalha aqui na clínica, a gente tem resultados maravilhosos. E associado a isso, agora temos o nosso queridinho Ultraformer 3, né? Que assim como a gente consegue beneficiar a face, né? Com a melhora da sustentação da face, do colágeno, né? A gente consegue ter isso para o corpo também. Né? Então, é uma tecnologia, como a gente falou, que veio para ficar, porque ele, além dele tratar a gordura, a gente também consegue tratar, da mesma forma que a gente trata a pele do rosto, né? As partes do corpo com o Ultraformer, né? Estimulando colágeno, para dar essa sustentação, né? Deixando a pele lisinha, mais uniforme. A gente tem resultados muito bons. Outra coisa que eu acho que é uma tecnologia legal também da gente falar, é as ondas de choque, né, doutora? Que ele também dá um estímulo mecânico, né? Ele melhora a qualidade de sustentação da pele, né? Tudo isso pensando que eles dão estímulos para o fibroblasto, que é a célula que produz colágeno, né? Para ela ser ativada novamente, a gente produzir novos colágenos, já que a gente está numa curva decrescente, né? Então, é uma coisa que a gente pode estar sempre fazendo, né? Para ir estimulando. Porque quanto mais a gente vai ficando velho, a gente vai perdendo. Então, assim, pensando, né,
são tratamentos que podem ser feitos, né, anualmente, dependendo do caso. Daí entra a história de individualizar o tratamento e avaliar, né, se é um caso para pré-juvenation, né, que a gente quer só dar um estímulo e fazer um banco de colágeno, ou não, ali a gente já vê que existe uma perda e a gente tem que ter um outro olhar para essa pele. Julie, assim, ó. Mas eu diria basicamente a radiofrequência, né, e o ultraformer. Que é a ultrassom microfocada, né? Ultraformer sem falar, né, doutora, a associação com os bioestimuladores, que aí entra na tua parte, que os resultados são excelentes. Júlia, assim, ó, falando da tecnologia em si, tá? Então, a gente eu vou dar só uma introduçãozinha, assim, para falar um pouco de fisiologia, né? Quando a gente quer estimular a formação de colágeno, o que a gente precisa? Nós precisamos ativar a migração e a ação dos fibroblastos, que são células que existem na derme, que é a camada de baixo, a primeira camada depois da epiderme, que é a camada superior da pele. Então, você precisa estimular os fibroblastos da derme e do subcutâneo. Nós temos muitos fibroblastos também entre a gordura do subcutâneo. Então, quando você quer melhorar, o que é a flacidez? É a perda, é a quebra, o desarranjo e a perda dessas fibras de colágeno, que é essa proteína, que mantém a pele firme, que mantém a pele ligada, coesa. Quando você começa a envelhecer, você começa a ter quebra, você começa a ter perda, você começa a ter um desarranjo, as fibras ficam todas irregulares. Então, você vê clinicamente que é a flacidez, essa pele mais molinha, essa pele que desce, né? Então, assim, que escorre, né? Esse é um termo que está se usando bastante, o escorrimento, né, da pele. Então, quando você quer melhorar essa flacidez, o que você precisa fazer? Você precisa fazer fibra de colágeno nova. Precisa fazer mais proteína, mais colágeno, né? Para segurar essa pele, né? Como se fosse um elástico, como se fosse uma rede que segura. Então, qual é a célula que produz essa proteína? É o fibroblasto, né? E o miofibroblast, enfim, em menor quantidade, mas basicamente é o fibroblasto. O fibroblasto é uma célula que existe na derme, existe no subcutâneo. E como é que você ativa o fibroblasto? Traumatizando. Existem algumas substâncias químicas que são liberadas na derme e no subcutâneo pelo processo inflamatório. Então, quando você traumatiza, e esses procedimentos, todos eles fazem o quê? Microtraumas. São microtraumas, trauma por calor, trauma por frio, trauma mecânico. Então, microqueimaduras, é tudo micro, assim, pensando em microscópico, tudo você não enxerga a olho nu e isso não vai dar um grande problema para o teu corpo, isso é tudo muito controlado. Mas quando você faz esse microtrauma, você ativa o corpo, você faz o corpo faz o local, esse local que está machucado, chama esses fibroblastos. E esse fibroblasto vem ali para cicatrizar esse trauma. Então, esse processo de cicatrização forma colágeno. O colágeno é um tecido cicatricial. É um dos, né? Então, como assim, a gente pensar numa ferida, né? Quando a gente faz um machucado, começa para fechar aquela ferida, aqueles fibroblastos daquela região começam a produzir colágeno para fechar a ferida. Então, a gente vai fazendo essas injúrias, de baixo para cima, porque a gente pensa... Você está fazendo lá embaixo, lá no tecido lá embaixo. Você não vai ter ferida. Mantém a epiderme íntegra, né? E dá essa sustentação, né? Então, todos esses procedimentos são para isso, né? O bioestimulador, ele não faz trauma, que é o quê? O ácido polilático, o hidroxiapatita de cálcio, que é o Sculptra, o Radiesse. A gente injeta ele e ele faz um processo inflamatório ao redor do material, de cada partículazinha do material, ele estimula um processozinho inflamatório leve. Esse processozinho inflamatório vai liberar substâncias que vão chamar os fibroblastos para aquele local. Por isso que chama de bioestimulador. E os equipamentos, eles fazem mais ou menos a mesma coisa, só que não tem material ali. Você vai fazer aquele microtraumazinho. Então,
esclarecendo, assim, se ficou alguma dúvida, depois vocês podem perguntar, tá? Mas, assim, Pode Júlia, não. Júlia, qual é a diferença de tecnologia da radiofrequência e do ultrassom microfocado? Qual é a diferença tecnologicamente falando? A radiofrequência, ela é uma onda eletromagnética, tá? Que ela vai, a gente tem moléculas de água no corpo e ela vai movimentar essas moléculas de água e vai fazer um efeito térmico. Esse efeito térmico vai estimular uma neocolagênese, que é estimular a produção de fibroblastos. A radiofrequência, normalmente, ela chega a uma temperatura dentro lá da pele, a gente usa um termômetrozinho, né? Na epiderme fica em torno de uns 39, 42 graus, e lá dentro ela chega a 55, 60. O ultrassom microfocado e macrofocado, ele provoca uma neocolagênese robusta, porque quando ele chega lá, ele faz esses microtraumas, né, esses pontos de coagulação, e isso chega a uma temperatura de 65 a 70 graus. Então, essas seriam as diferenças. Porque a neocolagênese que o Ultraform ela estimula é uma neocolagênese mais robusta. E a diferença também é que no ultrassom macrofocado e microfocado, a gente consegue estabelecer qual camada da pele eu quero ir. Na radiofrequência, a gente fica numa camada um pouco mais superficial, né? E a gente não tem como não... A gente estimula também, esquenta a epiderme, né? Que às vezes isso causa alguns transtornos, né? Quando não bem aplicado, pode provocar alguma queimadura. Já no Ultraform também tem as complicações, né? Mas a gente consegue chegar nesses locais mais profundos, né? Provocando essa neocolagênese mais robusta, já que chega a 65, 70 graus, mantendo a epiderme íntegra, né? Então, o paciente tem menos downtime e um resultado muito bom. O que vai diferenciar a gente fazer uma escolha entre um e outro, né? A avaliação do paciente. Como que é esse paciente, o que ele realmente está precisando, né? Mas pensando assim, quando a gente faz flacidez de face, né, doutora? Eu acho bem importante a gente falar também que a gente pode fazer associação, né? Faz um ultraformer, tem essa neocolagênese robusta, faz uma manutenção com uma radiofrequência, né? Para depois de um tempo tu voltar a fazer outras sessões de ultraformer. Então, eu gosto muito de fazer a associação dos procedimentos, né? A gente associa tanto para gordura localizada, como eu falei, corporal falando, né? Não tem como a gente pensar numa gordura localizada e descartar uma flacidez. Porque se eu vou diminuir gordura, aquela pele que era preenchida por gordura vai esvaziar, vai ficar mais molinha. Então, a associação é praticamente necessária, né? Em todos os casos. Então, eu gosto muito de fazer essa associação. E utilizar outras tecnologias também, né? Pode usar, por exemplo, existem radiofrequências que existem com endermoterapia, né? Que tu consegue mobilizar o tecido para tratar uma celulite, né? Aquela celulite que tem uma gordura compacta, tu consegue mobilizar também esse tecido, né? Então, já que você entrou na questão da celulite, né? A celulite na verdade, tem várias coisas associadas. É difícil você ter uma celulite pura, né? A não ser que seja uma pessoa magra com 18 anos. Aí você vai ter aquela celulitinha, assim, aqueles buraquinhos pequenininhos, enfim, mais em nádega. Mas se não, principalmente depois dos 30 anos, você sempre vai ter uma flacidez ou uma gordura localizada, ou até um sobrepeso, né? Pior ainda, assim, para celulite, associada a celulite. Então, você não vai ter uma celulite pura. Sim. Então, assim, é correto afirmar que você pode fazer, por exemplo, o ultrassom o macrofocado, para você tratar uma flacidez que tem celulite, associada a celulite, por exemplo, ou você vai tratar uma celulite e que ela está sendo piorada por uma flacidez. É correto afirmar Pois isso? é. Eu acho que a gente tem que avaliar, né? Ver cada caso. Então, assim, se aquela celulite, né? É uma celulite que está provocada, tem muito tecido adiposo ali. A gente diminuindo esse tecido adiposo, com certeza vai melhorar a qualidade da pele, vai melhorar a celulite, né?
Da mesma forma, se for uma celulite, que é uma celulite causada por flacidez, a gente der essa sustentação para a pele, vai diminuir a celulite. Sim. Então, respondi. Então, quando a gente faz, por exemplo, um tratamento, a gente pensa num tratamento para celulite, a gente sempre tem que pensar num tratamento que envolve várias coisas. Eu acho, assim, pela minha experiência, que a celulite, de todos os, não de todos os probleminhas estéticos corporais, as desordens. As desordens é a que a gente mais precisa associar procedimentos, né? Às vezes procedimento até cirúrgico, né? Como é o caso da subcision, assim, de minimamente invasivo, procedimento de pequena cirurgia, que é o caso da subcision, e associar procedimento que melhora a flacidez, procedimento que melhora a gordura, as ondas de choque, assim, elas já vão melhorar as duas coisas, inclusive o edema, nós temos que pensar também no edema, né? Então, nas alterações vasculares, né? Então, muitas vezes a gente encaminha para o angiologista, para o cirurgião vascular, para tratar a questão vascular, para melhorar o edema. Então, o tratamento para a celulite, ele é um tratamento que a gente acaba fazendo ele tratando vários pontos, né? É um tratamento que exige um pouquinho mais complexo, né? Mas assim, sim, não é tão... quando chega um paciente... Até... Oi, desculpa. Quando chega um paciente... Não, até porque assim... tá. Multifatorial, né, doutora? Então, desculpa assim... interromper, mas eu acho que tá dando um pouquinho de atraso, é por isso que eu interrompo a Juliana. Tá. Não, pode ir. Não, eu falei que a celulite, normalmente, ela é multifatorial, né? Então, assim, o tratamento também tem que uma opção mais ampla, né? Tu acaba associando mais, assim, para tu poder entender, conseguir ter um resultado melhor, né? Um dos procedimentos que hoje está sendo mais utilizados, inclusive no mundo todo, né? A gente está falando de procedimentos que não são feitos só aqui, e também o que a literatura médica mostra, né? Um dos procedimentos que está sendo também tem muita publicação e bastante utilizado são as ondas de choque, né? Que a gente acabou de falar. Assim, como é que funciona a onda de choque e qual é a indicação dela? As ondas de choque, elas fazem um estímulo mecânico, né? E esse estímulo mecânico também vai estimular a produção de colágeno, então vai melhorar a qualidade de sustentação da pele. E também vai estimular a circulação do local, né? Normalmente, por exemplo, uma área que a gente sabe que tem celulite, uma gordura muito compacta, ela é menos vascularizada, né? Então, a gente precisa melhorar também o fluxo sanguíneo dessa região. E as ondas de choque nos trazem esses benefícios, assim, com resultados muito bons, né, doutora? A gente gosta bastante de associar as ondas de choque ao tratamento de celulite. Eu gosto bastante, assim, de indicar, porque é um procedimento, assim, relativamente pensando até em termos de custo, né? É um procedimento de custo que não é tão alto, né? É um procedimento, assim, de baixíssimo risco, não é doloroso, né? E recentemente foram publicados alguns artigos bem interessantes mostrando, eu esqueci agora, mas me cobrem porque eu coloco no meu Insta de repente amanhã. Existe uma característica da gordura, né, que foi descoberta recentemente, da gordura corporal, que ela, quando você mexe muito na gordura, ela liquefaz. Então, ela muda o estado físico dela, de sólido para líquido. Então, quando você faz a onda de choque, esse é um dos efeitos, a gordura liquefaz. E essa gordura liquefeita é mais facilmente reabsorvida. Então, a gente está pensando numa gordura que não é facilmente mobilizada, com dieta, com exercício, com massagem, enfim. Então, se você faz um procedimento que você mobiliza essa gordura, que você mexe nela, você bate, assim... Né, tudo controlado, mas pensando em bate, onda de choque mesmo, você mobiliza essa gordura e ela liquefaz.
uma parte dela, então você consegue que ela reabsorva mais facilmente. Então, inclusive para gordura localizada, eu tenho gostado bastante. Eu acho que é um tratamento adjuvante, assim, que a gente cada vez tem indicado mais, né, Juliana? Porque, assim, Associado, né? quando a Ele gente tem indica, por exemplo, resultado. você indica criolipólise, mas você sempre é bom se o paciente pode fazer umas 5, 6, 8, 10, enfim, quantas necessárias de ondas de choque, porque é um procedimento relativamente não tão caro, né? Como se você for comparar, por exemplo, com o ultrassom microfocado, que assim, o equipamento tem o custo, ele é consumível, então cada disparo tem um custo, então ele é um procedimento que tem um custo mais alto. Então, se você comparar com a radiofrequência, se você comparar com a onda de choque, inclusive com a criolipólise. Então, são procedimentos de custo menor para a gente e para o paciente, né? E que você pode, claro, você tem que fazer mais sessões, mas você consegue resultados fantásticos. Assim, só deixando claro aquilo que tu já falaste, assim, todos são técnico dependentes, todos dependem da mão da Juliana. E eu acho que existe o tratamento padrão ouro, né? Aquele que tu vai poder fazer assim, ó. O ideal seria isso, isso, isso. Ah, mas eu não posso fazer tudo isso, né? E a gente, então, vamos trabalhar em cima do que pode e a gente também consegue resultados muito satisfatórios com tecnologias que são mais custo-benefício menor, né, doutora? Então, isso a gente tem essa opção, né, aqui na clínica. Uhum. Na clínica, no mercado. Júlia, assim, e para estria, né? A gente tem utilizado o microagulhamento, né? Está se utilizando bastante também no mundo todo. Se utiliza também os lasers, né? Os lasers ablativo e não ablativo, fracionados. O problema, às vezes, é o custo, né? O microagulhamento é uma técnica que funciona muito bem e de um custo bem, assim, bem acessível, assim. Tu A pode gente tem falar pra optado gente pelo microagulhamento, né? tu pode falar pra gente assim como funciona o microagulhamento? Posso. A gente faz, né, na área onde tem a estria, normalmente as estrias brancas, né, doutora? E aí onde aquela pele, vamos dizer assim, morreu, né? Não tem mais, ela não é mais viva ali, ela é avascular, né? E aí a gente vai fazer micotraumas através do rodo derma roller, né? Que vai provocar ali, vai abrir os canais, vai estimular, vai fazer produção, vai produzir um sanguinho ali, e a gente vai em cima disso, a gente coloca um produto que normalmente a gente usa os fatores de crescimento, né? E esse processo do trauma, do microagulhamento, mais esse tratamento tópico que a gente vai oferecer vai fazer com que a gente consiga estimular, novamente falando, né, de fibras de colágeno, para que esse tecido se renove, né, e volte a ter características parecidas com o que ele tinha anteriormente. Diminuindo, então, daí a estria, né, diminuindo, a gente consegue pelo menos diminuir bastante, né, significativamente o tamanho das estrias com esse tratamento. Você consegue deixar uma pele mais próxima do normal, porque a estria branca ela é uma cicatriz, né? Ela é uma cicatriz. Assim, histologicamente, quando você olha no microscópio, ela é uma cicatriz. Então, quando você estimula a formação de colágeno, você faz essa troca, você faz esse microtrauma com microagulhamento, você faz a pele se regenerar. Então, você acaba tendo uma pele mais próxima do normal. Então, claro, são várias sessões, etc. E como são áreas extensas, normalmente as estrias não são em áreas pequenas, são em áreas extensas, o microagulhamento acaba sendo um procedimento de uma ótima relação custo-benefício, inclusive. Porque você tem um equipamento que é de custo baixo, diferentemente dos lasers. Os lasers funcionam maravilhosamente bem, mas se é uma área muito extensa, às vezes o que limita um pouco também é o custo, né? Júlia, assim, olha só. E o trauma também, né, doutora? Às vezes os pacientes optam também pelo microagulhamento por não ser tão dolorido, não tão invasivo. Né?
Julie, tu viu assim como passa rápido, né? A gente tem só mais 10 minutos. Ah, é? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, escreva a partir de agora, que agora eu vou começar a olhar as perguntas, tá? Assim, então, por exemplo, eu cheguei lá para ti, tá? Julie, olha só, eu quero ficar linda. Agora a gente está no mês de agosto. E eu quero eu tô no meu peso, eu faço exercício, eu sigo uma dieta razoável, assim, eu não sou rata de academia, mas eu, assim, tento me manter o Me máximo cuido. possível, digamos assim, não tô em sobrepeso, não sou uma pessoa obesa, né? E eu quero, assim, vou falar de mim, tá? Eu tô com o meu peso maior do que eu gostaria, né? Porque nessa pandemia aumentei de peso, enfim, agora tô fazendo dieta, etc. Mas eu notei que a minha celulite piorou, eu notei, assim, que eu não tô me gostando, né? Então eu já tenho mais que 30, né? Eu tenho 32, né? Então já começa a aparecer um pouquinho também de flacidez. E só que assim, eu vou para a praia em dezembro e eu quero usar um biquíni, tá? E aí eu não tô gostando porque eu tô achando que eu tô com flacidez e tô com a minha celulite piorou na minha coxa, tá? Aí você vai me avaliar. E aí eu vou fazer o procedimento que você disse para eu fazer. Digamos assim, você me indicou para fazer uma ou duas sessões de ultrassom macrofocado e depois fazer algumas sessões de radiofrequência para, assim, potencializar o efeito. E aí eu já fiz umas ondas de choque também para melhorar um pouco mais aquela celulite, mobilizar um pouco aquela gordura também, né? E aí eu cheguei, por exemplo, em dezembro e eu tô como eu queria, ou bem próximo disso, tá? E aí eu fui pra praia. E depois? Não vou nunca mais Muito fazer boa nada? pergunta. Ou eu tenho que Não, continuar né? fazendo? O que que eu tenho que fazer? Como é que funciona a manutenção do tratamento? A gente tem que sempre pensar que a gente está todo dia perdendo colágeno, todo dia o nosso corpo se modifica, né? Da mesma que uma analogia que a gente gosta de fazer, né, doutora? O cabelo, né? A gente arruma o cabelo quantas vezes, né? Para manter aquele corte, para manter as luzes. Da mesma forma, funciona para os tratamentos corporais, né? Ele tem que ter uma continuidade. Claro que não na mesma forma, né? Na mesma intensidade que a gente precisou para resolver aquilo que incomodava. Mas ele precisa sim ter um segmento, né? Uma continuidade. Uma sessão. Aí também vai depender, né? Das possibilidades, tanto de tempo também do paciente, né? E o quanto que ele. O que está ali ainda para a gente incomodar. Mas eu diria que, assim, uma vinda a cada 30, 40 dias é muito bem-vinda, né? Se não for possível, a cada 2 meses fazer esse retorno, né? A gente tem N tecnologias aqui que a gente consegue oferecer para esse paciente, dependendo do que ele está, qual é a possibilidade dele, tanto de tempo, né, quanto financeiro, enfim. Então, tem que sim dar continuidade, né, ao tratamento, para se manter sempre bem, já que a gente pensa assim, a nossa célula se renova, né, então toda hora, né, é fisiológico isso, né, tanto o nosso cabelo cresce, a raiz cresce, então tudo vai modificando, então a gente não pode, fiz agora e nunca mais, né, tem que dar uma continuidade para tu sempre se manter bem. Julie, agora conta um segredo para nós aqui, só para nós, tá? Finalzinho da nossa live. Qual que é o teu queridinho? O meu queridinho, não tem como não ser Ultraformer, né, doutora? O Ultraformer 3, no momento, é o queridinho, né? Mas, assim, eu gosto muito dos aparelhos que eu utilizo aqui na clínica. E eu gosto muito de fazer a associação deles. Assim, dificilmente a gente vai trabalhar com um único aparelho, né? Porque a gente consegue entender, né, esse corpo de uma outra forma e a gente tem essa possibilidade de oferecer diferentes tecnologias que vão todas nos dar
a gente vai chegar naquele caminho, mas por formas diferentes, né? Então, assim, o ultrassom, o macrofocado, a gente vai chegar de um jeito, com a criolipólise tu vai fazer de um outro jeito, com a radiofrequência tu vai chegar de outro jeito. Então, isso tudo combinado potencializa o resultado que a gente quer. Mas, assim, se fosse para escolher um hoje, com certeza seria o Ultraformer. Concordo. E quem sabe o Sizer, né, doutora? Pois é, tô avaliando, vamos ver. Outra coisa, no mesmo dia é possível fazer 2 ou 3 tecnologias ou procedimentos, enfim, o bioestimulador junto, é Sim, possível? sim, é possível. Normalmente, né, a gente tem a nossa lógica de trabalho e como a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, e a gente tem bastantes pacientes que vêm de fora, né, doutora? Então, a gente já tem uma característica assim que os pacientes gostam de vir e, né, e tratar como um todo. Claro que a gente faz isso também respeitando toda essa fisiologia, né? A gente tem um entendimento do que pode ser feito, quando pode ser feito, né? E a gente passa isso para eles, mas a gente associa muitas coisas, muita tecnologia. Então tá, Juliana, eu acho que ficou tudo super claro. Eu quero agradecer as gurias, ó, a dona Voni. Nossa, querida, obrigada. Eu vi que é Fer da Alcastel, deixa eu ver se eu vejo todo mundo aqui, tá? Hum, E assim, né, doutora, se ficou alguma dúvida que de repente não pôde esclarecer, se alguém que não mora aqui não consegue vir aqui, manda um direct que a gente responde, né? Ou um WhatsApp aqui para a clínica, que a gente sempre procura ouvir o paciente, a queixa e tentar explicar para ele, né? Para que não fique nenhuma dúvida sobre o que a isso, o gente ideal é está sempre a propondo. avaliação, né? Mas às vezes dúvida em relação. Ai, meu Deus, só um pouquinho. Peraí, que eu ainda tô meio aqui. A Márcia, a Nossa, eu vi várias Vanderleia, pacientes queridas, várias amigas, Felipe, a Raquel colegas. e a Fer, a Mariana, a Danusa, a Zilá, a Fer, Juliana, Mel, a Voni, o Felipe, Flávia, Luana. Venha para cá que Fátima, tá olha na quanto hora. tempo que eu não vejo essa moça linda, essa Fátima querida, a Simone, a Sandra lá do Eu, Mato Grosso, Ana Cássia, deixa eu ver, gente. Simone tá sumida. Sim, Márcia, querida. ai, a Maria Luísa, meu amor, também lá do Mato Grosso. Ai, que saudade do Mato Grosso, gurias. Saudade. Tô indo pra lá semana que vem já. Andressa, Tânia, deixa eu ver. Venha, Fer, fazer o meu queridinho. Oi? A Fer dizendo que tá querendo o queridinho. Eu disse, Ah, então venha. o queridinho. Gente, muito obrigada, tá, Juliana? Eu tive que pôr meu óculos Mais hoje, uma eu não coisinha pensei assim que eu piada. acho que vale a pena a gente falar. Não espera, né? Aquilo que nós falamos, a- o deslizar, o escorregar, o ficar. Venha conversar com a gente, né? Ou enfim, procure alguém que você tenha confiança. Confiança. Que existem muitas coisas que podem ser feitas, né? Que vão te ajudar a ter mais qualidade A da prevenção é pele. o melhor remédio, né? Ah, agora eu vi a Débora, a Luciele, o Thales. Ai, meu Deus. Tirei o óculos agora. Não enxergo. Não, teve muita gente, muito legal. Adorei a participação de todos. Muito obrigada. Doutora, de novo, quero te agradecer pela confiança. A gente está aqui conversando sobre esse trabalho que a gente faz aqui na clínica e que eu sou muito feliz de trabalhar aqui, né, de poder oferecer para os nossos pacientes esse leque de tecnologias, né. Então, assim, sempre quando eu falo, eu sei que eu sou privilegiada também como profissional de ter a opção para tratar os meus pacientes, né, porque a gente tem essas ferramentas aqui na clínica que tu sempre busca oferecer. Então, muito obrigada.
Tamo Obrigada. junto. Também quero mandar um beijão para as minhas amigas e meus amigos de Porto Alegre. Eu vi que tem vários colegas, inclusive, nossa, é uma honra, estou bem feliz. Nós vamos encerrar, então, essa live. Agradeço novamente, assim, pela paciência, agradeço por vocês terem participado e vai ficar essa live salva no IGTV do meu Instagram. Tá? E qualquer também dúvida ou se não ficou alguma coisa clara, porque eu acho assim, quando você faz um tratamento, você precisa saber o que você está recebendo. Você precisa entender por que você está fazendo aquele tratamento e não está fazendo outro tratamento. E isso é importante. A gente gosta de trabalhar com a maior honestidade possível e jamais super indicando, e dessa maneira todo mundo sai contente, né? E o mundo fica melhor. Um beijão, Verdade. gente. Um beijo. Beijão. Até a Tchau, próxima. tchau. Beijo.